Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou dar um ótimo motivo para você torcer para o Enganu no duelo contra o brasileiro Júnior Cigano dos Santos. Lembrando que esse duelo acontece amanhã, dia 29 de junho de 2019. Eu tô postando esse vídeo na sexta-feira, dia 28. Se você está assistindo depois, já foi a luta, a gente já sabe o que aconteceu, né? Mas enquanto a luta não aconteceu, eu vou te dar esse excelente motivo para você torcer aí para o Enganu e não para o Cigano. O que acontece? O Enganu deu uma entrevista aí para um site gringo e ele acabou tocando, na verdade tocaram no assunto e ele complementou, ele acabou respondendo sobre Jon Jones. Então perguntaram para ele, né? Falou, a gente conversou aqui recentemente com o Jon Jones e o Jon Jones acabou citando seu nome, etc. Falou que seria uma luta interessante, que os fãs gostariam. E aí o Enganu acabou, claro, dando a resposta dele. Antes de responder, ele pensou um pouco e tal, né? Não sei, acho que ele devia estar imaginando o que ele poderia falar ali, né? Já que ele tem luta marcada, o Jon Jones também tem luta marcada com o Marreta. E o Enganu respondeu que seria uma boa luta, né? Primeiramente, até ele disse que os fãs gostariam bastante, e isso é um fato, né? Eu queria muito assistir Jon Jones com o Enganu nos pesos pesados, claro, porque o Enganu não sei se ia conseguir bater peso de meio pesado, né? Então eu gostaria muito. Aí vocês podem deixar nos comentários se vocês gostariam. O Jon Jones disse isso, o próprio Enganu também disse, então eu acho que seria um consenso aí, claro, desde que o Jon Jones vencesse o Marreta e que o Enganu vencesse o Cigano, né? Então o Enganu continuou dizendo que o Jon Jones é um cara grande, que ele conheceu o Jon Jones pessoalmente, né? Acho que ele viu o Jon Jones pessoalmente apenas uma vez, então disse que são praticamente da mesma altura, que o peso ali é praticamente a mesma coisa, porque o Jon Jones ele bate o peso do meio pesado, mas ele pesa mais de 100 quilos também, então o peso não tem tanta diferença assim. É claro que eu acho que se rolasse essa luta, o Enganu entraria um pouco mais pesado do que o Jon Jones, né? O Jon Jones eu não acho que lutaria no peso pesado com 110, 115, eu acho que ele lutaria ali com 100, 105, eu acho, né? Enfim, não dá pra ter certeza, né? Porque ele nunca lutou ali, a gente não consegue ter essa certeza. Mas enfim, o Enganu disse que essa seria uma luta legítima e que ele tá ali no UFC justamente para aceitar desafios. A única coisa que ele disse ali no final é que ele quer levar uma coisa de cada vez. Então, ele tem aí o Cigano pela frente. E por isso, agora sim, fazendo essa relação, né, disso que eu estava falando com o começo do vídeo, é um bom motivo para você que quer assistir Jon Jones contra o Enganu, é um bom motivo para você torcer a favor do Enganu contra o Cigano. Porque se o Enganu perder do Cigano, a possibilidade de ter aí essa super luta com o Jon Jones nos pesos pesados é bem pequena. Então, teria muito mais interesse do público, um apelo mais forte, até mesmo para o próprio UFC, um apelo comercial, inclusive, que eu acho que seria bastante forte, se o Enganu vencesse o Cigano. Aí sim, provavelmente a gente teria esse apelo maior. E também tem um detalhe, o Jon Jones disse que queria fazer ali pelo menos, tirando a luta aí com o Marreta, mais 2 ou 3 lutas no meio pesado, então também teria um tempo. Então o cenário, qual que seria aí, né, exercendo aqui a bola de cristal, né, a futurologia, né? Se o Enganu vencesse o Cigano, provavelmente ele ganharia a disputa pelo cinturão. Se por um acaso ele se tornasse campeão ainda peso pesado, o Enganu, contra o Cormier ou contra o Miocic numa revanche, que eu acho pouco provável. De todo esse cenário, o menos provável é que o Enganu vença o Miocic ou o Cormier, na minha opinião. Não é impossível, porque a mão pesada é sempre um atributo, mas eu acho realmente bastante difícil. Mas caso ele se tornasse campeão e isso em paralelo, o Jon Jones vencesse uma Marreta, vencesse mais uma ou outra luta ali no meio pesado, aí não tem jeito. Iam ter que casar, porque seria uma luta que ia ter mais apelo ainda, porque ia ser um campeão contra o outro, aí provavelmente o Jon Jones iria querer subir, porque eu acho que o Jon Jones prefere enfrentar o Enganu do que o Cormier nos pesos pesados. Essa é a minha opinião. Posso estar errado, né? E por que eu falo isso? Porque vocês não acham estranho o Jon Jones falar disso e falar que tem interesse em enfrentar o Enganu, que é nos pesos pesados, mas quando é o Cormier, ele meio que desconversa um pouco, né? Ele fala, por que eu vou dar vantagem, não sei o quê. E assim, falando dos atletas assim assistindo e tendo noção de como cada um luta, o plano de jogo de cada um, as qualidades, os defeitos de cada um, realmente o Enganu oferece riscos para o Jon Jones, é óbvio, a mão pesada dele oferece perigo para qualquer ser humano na face da Terra. Só que o Jon Jones tem um jogo perfeito contra o Enganu, que é fazer o que o Miocic fez, só que de uma maneira ainda melhor, porque o Jon Jones
é comprido, o Jon Jones tem mais envergadura que o próprio Ngannou, que já tem uma envergadura muito grande, ele tem um wrestling excelente, ele é muito mais rápido, porque ele é muito mais leve, ele mantém muito bem a distância. Então assim, o Jon Jones poderia perder pro Ngannou, claro, se tomasse um golpe ali, ele perderia. Mas eu acho que a possibilidade dele vencer seria muito maior. Já contra o Cormier, eu acho que o favoritismo do Jon Jones não seria tão grande. Eu acho que ele seria favorito, provavelmente, contra o Cormier, mesmo nos pesos pesados, porque já se enfrentaram outras 2 vezes. Mas contra o Cormier é um pouco mais complicado, porque o Cormier é melhor do que o Ngannou no wrestling, muito melhor. O Cormier não é bobo em pé, não tem a mesma técnica que os outros lutadores, mas nos pesos pesados tem a mão muito pesada, oferece sim muito risco. A gente viu o que aconteceu com o Miocic, por exemplo. Então eu acho que no contexto geral, o atleta como um todo, eu acho que o Cormier acaba sendo um pouco mais complicado, porque ele tem várias armas, ele não tem uma arma só como o Ngannou. O Ngannou, se você evitar aquela arma dele, aquela mão pesada, pronto, ele não tem mais nada. Agora o Cormier não, o Cormier tem a mão pesada, não tanto quanto o Ngannou, relembrando, mas tem a mão pesada, tem um wrestling bom, querendo ou não, ele aguenta lutar 3, 4, 5 rounds também, então ele tem um repertório maior, é mais completo, né? Então realmente acho que é mais complicado. Então essa é a minha percepção. Então assim, se vocês querem um motivo para torcer aí contra o brasileiro e a favor do Ngannou, esse é um bom motivo, né? Vocês quererem aí o confronto entre Jon Jones e Ngannou. E eu fico naquela, né? Eu torço pro Cigano porque eu quero que ele vença e dispute o cinturão, mas ao mesmo tempo eu queria muito assistir o Ngannou enfrentando o Jon Jones, né? Seria sensacional, porque o Jon Jones teria que ser perfeito na atuação. Porque uma falha, um movimento errado, o Ngannou pode arrancar a cabeça do Jon Jones. Então, assim, seria uma luta bastante emocionante, até pra gente saber se o queixo do Jon Jones é tão bom, porque no meio pesado, parece que o Jon Jones tem um ótimo queixo. Será que nos pesos pesados ele teria queixo? Será que existe queixo pra mão do Ngannou? Fica aí a pergunta, né? Então, deixa aí nos comentários a sua torcida, não o palpite, não quem ganha ou quem perde, a sua torcida. Você torce pro Cigano, assim como eu estou torcendo, ou você vai virar casaca aí e vai torcer pro Ngannou porque você quer assistir Ngannou com o Jon Jones. Deixa aí nos comentários, não esquece de deixar o like no vídeo antes de sair também, é só um clique, deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, enfim, tudo aquilo que vocês sabem que ajuda aqui o canal e por isso que a gente não para de crescer e eu agradeço muito a vocês. Então, bora lá, comenta, like, se inscreve, compartilha, tudo aquilo e eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!